causas da ansiedade, tá? A gente vai falar sobre isso. Primeira causa da ansiedade que é falada é a causa genética. Eu estou falando e trazendo essa causa primeiro, mas eu já quero adiantar que ela não é a mais importante, tá? Eu quero deixar isso bem claro. A questão genética não é a mais importante. Às vezes a gente valoriza demais a questão genética, só que tem outras questões que às vezes superam, inclusive, a questão genética. Mas a questão genética existe. Então existe uma causa genética, muitas vezes, para a ansiedade. O que eu estou querendo dizer por uma causa genética? Se você tem um histórico na sua família de ansiedade, né, de ansiedade generalizada, uma ansiedade crônica, né, seus pais, seus irmãos, tios, avós têm ansiedade, existe aí um traço genético que pode ter passado para você. E você pode sentir ansiedade, você pode manifestar ansiedade por influência dessa genética, por essa hereditariedade, certo? Então aí, como eu disse, vai pensando e observando a sua vida. Seus pais, né, têm ansiedade? Seus pais manifestam ansiedade? Se sim, já é uma tendência que você também manifeste ansiedade. Já é uma tendência de uma possível causa da sua ansiedade, tá? Mas como eu disse, não é o mais importante. Não é o ponto mais importante. E aí eu já vou entrar num ponto segundo de uma possível causa da ansiedade que é até muitas vezes mais importante do que a questão genética. Isso é comprovado cientificamente, que é a questão do meio ambiente. Meio ambiente que eu estou falando não é só do meio ambiente, planeta Terra, essa questão mais ecológica aí. Meio ambiente, eu estou falando do contexto, do ambiente que você vive, do ambiente que você se relaciona, as pessoas que você se relaciona, o seu trabalho, as suas atividades diárias, o que você vem fazendo no seu dia a dia, os seus hábitos, né? Então, por exemplo, uma causa às vezes de ansiedade é dormir mal. Quem tem o sono de baixa qualidade, quem dorme mal, quem tem insônia, quem dorme menos do que precisa, a tendência é que tenha ansiedade. Então, esse já é um ponto muito importante para a gente observar, o sono, a qualidade do nosso sono. Porque isso tem uma relação direta, pode ter uma relação direta com a ansiedade. Então observe como está o seu sono, como está a qualidade do seu sono e busque dormir melhor, tá? Mas como eu disse, o ambiente tem vários fatores que envolvem o meio ambiente. A questão do sono daria para aprofundar muito sobre ela, mas eu vou fazer uma live falando só apenas sobre sono, sobre qualidade do sono, sobre insônia e a relação disso com a ansiedade, tá? Por enquanto eu só quero trazer as possibilidades das causas da ansiedade, sem aprofundar tanto em alguns pontos. Mas o sono é muito importante, então você precisa olhar e ver como está a qualidade do seu sono, tá? Isso é muito importante. Bom, outro ponto que envolve essa questão ainda do meio ambiente, como eu disse, suas atividades, sua rotina, seus hábitos, trabalho, por exemplo. Se você está num trabalho que é estressante, que causa ansiedade em você, que faz você sentir ansiedade, isso pode ser a grande causa da sua ansiedade. Eu, por exemplo, por um tempo trabalhei em farmácia, né? Eu sou formado em farmácia e por um tempo eu trabalhei em farmácia. E era um ambiente muito estressante. Trabalhar em farmácia não é fácil, é estressante, é desafiador, é complicado. E eu sentia muita ansiedade, me disparava a ansiedade e despertava a ansiedade em mim estar trabalhando na farmácia, quando eu estava trabalhando nesse ambiente. E aí, sempre que possível, a gente deve buscar estar em ambientes que causam menos ansiedade em nós, sempre que possível, né? Não estou falando aqui para ninguém, a partir de agora, pedir as contas do trabalho, né? E sair do trabalho. Mas a gente tem que sempre buscar nessa vida estar num ambiente melhor. Então, se é possível evitar alguns ambientes, evitar algumas situações, algumas pessoas, às vezes até, se é possível, que a gente sabe que vão ativar a ansiedade em nós, melhor vai ser. Melhor vai ser, tá? Então é importante deixar isso bem claro, porque essa é a realidade. Essa é a realidade.
Quanto mais a gente busca evitar situações que despertam a ansiedade em nós, melhor vai ser. Melhor vai ser. Então tem essa questão do ambiente. O ambiente envolve também a família. Às vezes o nosso ambiente familiar também é um causador da ansiedade em nós. Então pensa aí sobre a sua família. Como é o convívio com a sua família? Como é o relacionamento com a sua família? Te causa ansiedade o relacionamento com a sua família, com seus familiares? Ou não? Lembrando sempre, eu quero deixar isso bem claro. Por mais que a gente esteja em ambientes desafiadores, nós temos o poder de reagir de forma diferente. Então, às vezes, o ambiente nos causa estresse, nos causa ansiedade, mas é possível reagir de forma diferente para pelo menos causar menos ansiedade e menos estresse. Porque tem um outro ponto aqui também importante das causas da ansiedade, que é a personalidade. Aí eu já vou entrar nessa outra causa da ansiedade, que é a personalidade. O que eu quero dizer por personalidade? Personalidade, eu quero dizer também, em outras palavras, de padrão mental. Como a gente lida com as situações da nossa vida. De que forma a gente reage às situações da nossa vida. Isso é muito importante. Muito. Acho que o principal ponto que a gente precisa olhar quando a gente fala de causa de ansiedade, quando a gente fala e busca entender o porquê a gente sente ansiedade, o porquê você sente ansiedade, pensa em como está o seu padrão mental, como está seus pensamentos. Você vem alimentando pensamentos que são pensamentos agitados, que são pensamentos que um vai puxando o outro. Você tenta, pelo menos às vezes, parar um pouco esse estado mental de agitação. Você busca parar um pouco e focar só no momento presente e sentir só o momento presente, sentir as suas respirações. Você busca tentar controlar um pouco esse fluxo de pensamentos ansiosos. Você usa alguma técnica para fazer isso? Ou você cada vez estimula mais esses pensamentos? Cada vez cultiva mais esse fluxo ininterrupto, esse fluxo que parece que não vai ter fim de pensamentos, alimentando eles, retroalimentando eles. Algumas pesquisas dizem que, inclusive, a gente tem cerca de 50 mil pensamentos por dia. Imagina, é muita coisa. E a gente pode estar na sua mão, estar nas nossas mãos, ter mais esse controle. Ter mais controle desse fluxo de pensamentos. Ter mais controle sobre a nossa própria mente. E o primeiro passo para isso é não alimentar. É perceber que está nesse estado de mente ansiosa, que vai pensando de uma forma que é até difícil de acompanhar, tantos pensamentos que vêm um após o outro, né? Então, a primeira coisa para se fazer é observar que está nesse estado. E aí parar. E só observar. Parar de alimentar esse estado, esse fluxo de pensamentos ansiosos. E aí, usar alguma técnica vai ajudar muito. Pode ser uma técnica de meditação, pode ser uma técnica só de estar no momento presente, de se observar, uma técnica de relaxamento. Uma das últimas lives que eu fiz, eu falei muito sobre essas técnicas de relaxamento, que ajudam muito a controlar crises de ansiedade. Então, depois dá uma pesquisada aí nas minhas redes sociais para ver na íntegra. Essa live é uma live que tem como título ali Como Controlar as Crises de Ansiedade. Mas vou também já comentar aqui, não vou deixar sem comentar aqui, sem falar aqui sobre. Então, técnicas de relaxamento. Uma delas é simplesmente você fechar os olhos um pouco, respirar profundo e relaxar o rosto. Levar a consciência para o rosto e relaxar o rosto. Sentir a musculatura do rosto soltando, relaxando. Relaxar os ombros. Às vezes até movimentar os ombros um pouco. Fazer alguns movimentos, soltar, relaxar bem. Respirar profundo, soltar o ar devagar, que isso ajuda a relaxar. Tudo isso te tira desse padrão mental ansioso. Desse padrão mental onde você está alimentando a sua ansiedade cada vez mais. A nossa mente, ela pode ser o nosso pior inimigo. Só que pode ser o nosso maior aliado.
depende de como a gente usa a nossa mente. Então observe como você está usando a sua mente. Observe, como eu falei, essa causa de ansiedade também tem a ver com personalidade. Observe como você age na sua vida. Qual é a sua personalidade? Você busca alimentar um padrão de atitude, de como você se relaciona com as pessoas, mais agitado? Ou você busca parar, pensar antes de falar, parar e escolher melhor as palavras? Tudo isso vai influenciar na sua ansiedade também.